Iniciar com a oração, Pai Nosso, como fazemos sempre. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Vamos pedir a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos orixás da nossa Umbanda querida, aos nossos guias, mestres, mentores da corrente espiritual da casa, aos nossos guias, nossos anjos da guarda, para que estejam conosco essa noite, nos envolvendo com suas melhores energias, para que possamos nos renovar, nos harmonizar, ficarmos fortes, abastecidos das energias que precisamos, estejamos com o nosso coração renovado, com fé, confiança, esperança e alegria. Vamos pedir aos nossos irmãos Exus, guardiões, para que se coloquem em torno de nossas casas e lá em torno da nossa casa, nos dando a segurança necessária para que possamos realizar essas correntes de hoje em paz e harmonia com toda a segurança. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, eu hoje tinha separado uma mensagem que foi dada pelo Caboclo Guarani em 2010. Tinha separado essa mensagem para falar sobre ela, mas aí durante o dia veio na minha cabeça que eu tinha que falar de outra coisa. Então depois dessa mensagem eu vou colocar no descritivo do vídeo, né? Quem quiser depois é só clicar lá, vai estar lá a mensagem do Caboclo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão, né? A gente vê, por exemplo, eu tenho às vezes visto aí comentários do tipo, se Deus é perfeito, por que ele permite, né, que o mal esteja presente, que o mal se faça, né, ou que se faça o mal, né? Por que, né, o vírus, né, fazendo tanto estrago, enfim, trazendo tanta doença, tanta perturbação, tanto transtorno, né, levando vidas e, enfim, por que acontece esse tipo de coisa, né? E aí, obviamente, como espiritualistas, a gente entende que isso tudo tem um significado, tem um sentido, mas que sentido, né, seria esse? Então, vamos lá. Nós, como espíritos, nós somos eternos. Como espíritos, nós nascemos, fomos criados puros e ignorantes, contudo, por realizar, como está escrito no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e que, de acordo com as experiências que nós vamos vivenciando, vamos sendo colocados diante das oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para o nosso amadurecimento. E, por conta disso, os nossos atos no exercício do nosso livre-arbítrio, os nossos atos vão gerar consequências e nós vamos ser convidados a passar por essas consequências ou na mesma encarnação ou encarnações seguintes, mas, de toda forma, nós iremos evoluindo, né, vivenciando nessas consequências e usando o nosso livre-arbítrio, decidindo, escolhendo, gerando consequências, e dessa forma a gente vai aprendendo e vai evoluindo. E aí vem um ser microscópico, pela ciência é o ser mais primitivo que existe, que é um vírus, e esse vírus, se a gente entender que tudo que existe no planeta, tudo que existe no universo tem um sentido, uma razão,
a gente vai ter que entender que esse vírus também foi uma criação de Deus e ele tem uma razão para existir. E considerando que Deus é bom e justo em tudo que faz, a criação do vírus tem que ter um sentido bom e justo. Obviamente que o vírus não é como nós, não tem livre-arbítrio, então ele não faz escolhas, ele é um produto do meio, ele vai se adaptando ao meio onde ele está inserido, e de acordo com a evolução desse meio, né, ele vai sofrendo as mutações, e para que ele possa se manter vivo, ele vai se adequando às condições do ambiente que está à volta dele. E esse ambiente ele vai sendo alterado em função das modificações que vão sendo inseridas nesse ambiente. E essas modificações, na maior parte das vezes, são consequências de escolhas que nós mesmos vamos fazendo. No nosso exercício do nosso livre-arbítrio, nós fazemos escolhas, essas escolhas geram consequências, essas consequências vão alterando as coisas à nossa volta, e nessa alteração, os demais seres que estão ali envolvidos também vão sendo afetados, né? Pelas nossas escolhas em usar combustíveis fósseis e usar aerosóis, nós estamos causando um aquecimento no planeta, esse aquecimento está influenciando no degelo dos polos, está influenciando na vida dos corais, está influenciando na forma de alimentação dos peixes e dos outros seres que vivem nos oceanos, está influenciando no regime de chuvas, de ventos, tudo está mudando. Isso tudo gera consequências que vão atingir a esses seres, microscópicos ou não, né, que são seres que estão ali na sua rota, no seu caminho de evolução, que estão também ali porque são necessários, estão ali porque cada um deles tem a sua função. E no momento que nós começamos a gerar desequilíbrios, nós alteramos a condição de vida desses seres, e esses seres, então, eles vão precisando se adaptar, e muitas vezes as adaptações que eles sofrem ou os levam a uma extinção, ou os levam a mudar suas características, e muitas vezes fazendo com que eles se tornem mais agressivos à presença do homem. Então, quando a gente olha para o vírus, a gente imagina, bom, para que serviria o vírus, né? E aí, dentro do equilíbrio que a gente encontra na natureza, da simbiose que existe em tudo na natureza, os vírus, eles infectam, porque no momento que ele precisa se alimentar, no momento que ele precisa se reproduzir, por ele ser um ser muito primitivo, ele não consegue fazer isso sozinho. Então, ele precisa de um hospedeiro. E ele vai buscar uma célula hospedeira, onde ele vai encontrar as condições, os elementos para se reproduzir e para se alimentar. E essa reprodução é a infecção que ele causa. Então, se ele ocupa uma célula de uma pessoa, de um ser humano, ele vai fazer com que esse ser humano adoeça. Mas não existem vírus só para a infecção em seres humanos. Existem vírus que atingem só plantas, existem vírus que atingem só determinadas espécies animais, existem vírus que infectam apenas bactérias, não é? Então, a existência do vírus, como a existência do predador na floresta, como a existência do predador no fundo do mar, é ajudar a manutenção do equilíbrio de tudo. O problema é quando as condições, né, em que aquele animal, que aquele ser vive, começam a ser alterados, aquele ser começa a mudar suas características, ele começa a se adaptar, porque ele precisa sobreviver. Ele vai buscar a melhor forma para tentar sobreviver. Isso não só os vírus, mas qualquer outro animal. Se você pega um animal na floresta, tipo, a gente faz criação de avestruz, por exemplo, você vai na África, pega um avestruz e coloca ele numa fazenda, vários indivíduos numa mesma fazenda, o que vai acontecer? O estresse daquela convivência, daquele grupo
dezenas, centenas de avestruzes num espaço tão pequeno, vai gerar estresse, vai gerar diferenças na alimentação, porque ele não está comendo na natureza, ele está comendo uma ração que foi especialmente desenvolvida e balanceada para ele. Isso vai gerar doenças e há necessidade de vacinas. Então, para que ele consiga conviver e viver dentro daquele espaço confinado, é preciso que haja toda uma modificação. Essa modificação é resultado, é consequência do fato de nós escolhermos, optarmos por os confinarmos, os colocarmos dentro de uma fazenda para a exploração de ovos de carne dos avestruzes. Da mesma forma, os vírus. Se dentro do ambiente dele está tudo perfeito em harmonia, ele vai ficar ali cumprindo a função que lhe cabe, né? O problema é que nós, seres inteligentes da criação, no exercício do nosso livre-arbítrio, criamos as desarmonias que vão gerar essas mutações e essas reações, né? Então, a culpa da pandemia não é do vírus, né? O vírus está no papel dele, né? Ele sofreu mutações por uma influência direta ou indireta nossa, mas se nós não estivéssemos criando as desarmonias e os desequilíbrios, ele estaria lá no espaço que lhe cabe, né, mantendo em harmonia, dentro daquele processo simbiótico, a coisa como deveria, né, dentro da ordem que foi estabelecida para a criação. Então, dizer que Deus permite isso, não é Deus, né? Deus fez tudo perfeito. O que está imperfeito são as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Nós é que criamos a desarmonia que vem gerar essas doenças. E aí, diante dessas doenças, como nós reagimos, né? Alguns usam isso para criar uma plataforma política, outros usam para ganhar mais dinheiro, outros exacerbam o seu egoísmo, né, buscando defender a sua sobrevivência e o seu conforto, né? Então, nós continuamos em cima disso, criando novos pontos de desarmonia, novos pontos de desequilíbrio, e aí perguntamos, por que Deus permite isso? Né? Porque Deus quer que a gente evolua, Deus quer que a gente aprenda, Deus quer que nós nos tornemos melhores. Nós estamos num estágio de expiação e provas, e só depende de nós mudarmos isso, né? E é isso que eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje. Vamos iniciar, então, a nossa corrente, para que a gente possa aproveitar melhor essas energias. Sugiro, diminua as luzes, né? Feche os olhos,